Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda parte da nossa releitura de um clássico brasileiro, né? O João Baldo Ribeiro, o Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro é essa literatura, tentativa de resumo, de panorama histórico, né? Então ele vai contar a história do Brasil, só que por outros olhares, né? Ele não vai contar a versão dos vencedores, mas vai contar a história dos derrotados, né? Todos aqueles povos que foram vencidos, todas aquelas narrativas que foram silenciadas, né? Então, como a gente sabe que a história é uma versão, aqui ele vai contar uma outra versão da história. Ele vai contar como é que é realmente os lado B, né? O lado B da história, justamente o Viva o Povo Brasileiro. Ele vai contar a história de baixo para cima. Então ele vai contar a história dos falsos heróis, né? Dos oportunistas, daqueles que foram derrotados na vida, né? Daqueles que foram arrivistas, daqueles que fingiram ser os heróis da pátria, né? Então tem todos esses lados, assim, são várias narrativas, são várias épocas, né? É um panorama, né? Justamente, ele não está seguindo uma história só. São várias histórias que estão se intercruzando em várias épocas, né? Tem uma certa continuidade, mas ao mesmo tempo tem umas certas disrupturas, né? Então você tem que fazer um fichamento para saber. Basicamente, alguns personagens aqui que nós estamos vendo são caricaturas, né? Ele usa caricaturas, ou seja, são personagens que você vê que assim, é bem forçado, né? Mas para fazer um estereótipo de patrão, de senhor de escravos, né? Que é o caso aqui do Perillo Ambrósio, que nós deixamos aqui. Nós vimos no primeiro capítulo, né? Perillo Ambrósio é aquele cidadão lá, filho de portugueses, que fingiu que estava lutando pela pátria, né? Depois nós o encontramos tempos depois, 5 anos depois, como barão, né? Ele vira um barão. E aí ele começa, aí depois vai aparecer uma outra parte em que ele vai ter um guarda-livros. O guarda-livros é o Amileto Ferreira. Aí vai ser interessante porque aí vai entrar um personagem mais, assim, menos caricatura, né? E mais complexo, né? O Amileto aqui, que lembra realmente o Hamlet do Shakespeare, né? Depois a gente vai ver. O Amileto Ferreira vai ser aquela versão do arrivista, né? O cidadão que é um mestiço, né? Filho de uma brasileira e um marujo inglês. E aí é interessante que aí vai ter um continuismo na história, mas por enquanto nós estamos no capítulo 2, que é um capítulo mais grotesco, assim, né? É um capítulo mais da época lá dos holandeses. Lembrar que os holandeses invadiram o Brasil e invadiram outras colônias portuguesas. Então teve uma verdadeira guerra entre os portugueses e os holandeses lá no século XVII. Inclusive tem um outro livro, né, de um angolano chamado Pepela, né? O Pepetela. O Pepetela fez o livro A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamengos, né, de 1999, que ele vai contar essa versão da guerra lá do ponto de vista angolano, né? Então os holandeses passaram ali nas colônias, né, tentando tomar conta, né, também fazer comércio de escravos, para levar para a Bahia e o Nordeste, o Recife ali, né, até Rio Grande do Norte, que eles estavam dominando a cultura do canavial, né, a cana-de-açúcar. Então teve essa época, né, Maurício de Nassau, então aí teve as guerras, né, ali no meados do século XVII, até eles expulsarem em Guararapes, né, a Batalha de Guararapes, e eles expulsaram os holandeses. Inclusive tem o exército brasileiro reconhece como o início da história do exército, né, essa união dos brasileiros para expulsar os holandeses, lá no século XVII. Muito bem, então ele vai usar esse episódio para mostrar aqui a cultura local, né, dos povos originários, inclusive aqueles povos que são antropófagos, né, ou seja, os povos que se alimentam de carne humana, né? Então, é assim, para os europeus isso era um absurdo, né? Vários povos, né, por exemplo, também na Ásia, né, na Oceania, são povos antropófagos, né, os canibais, famosos canibais, né? E aqui, então, os holandeses vão dar um vacilo aqui e vão ser capturados, né, pelo índio, o caboclo, né? O índio caboclo, capiru, né? Capiroba, né? O capiroba, e aí eles vão ser alimentados e depois mortos, né? Para servir de alimentos para a tribo do caboclo, né? Ou seja, então para ele é normal comer carne humana, não tem nada de estranho. Só que aí, quando os portugueses retomam, né? Os portugueses retomam a região, obviamente que os canibais são presos e escravizados né, e o capiroba aqui inclusive é enforcado. Porque para os portugueses, assim como qualquer europeu, né, canibalismo é fim da picada, né? Então, choque de cultura, né? Mas como a narração está sendo pelo ponto de vista do indígena, né? Para ele, né, esse ritual do canibalismo é uma coisa normalíssima. Então para nós fica grotesco, né? Para nós que não temos essa cultura, né? Mas o Baldo Ribeiro é impressionante, como é que ele sabe assumir o ponto de vista, né?
Muito bem, só que aí uma das filhas da tribo lá, né, mantém relações com esse prisioneiro holandês, e aí vai ter, né, vai seguir a história pra frente, que esse filho vai nascer depois, né? Então, assim, uma coisa, antes dele ser morto, né, ou seja, ele foi salvo, né, porque os portugueses chegaram lá e acabaram salvando. Mas o outro amigo dele, o outro holandês, foi morto, serviu de refeição lá, né? Tem uns detalhes assim meio, né, meio grotesco, mas interessante. Esse é o capítulo 2, beleza. Aí você acha que é só isso, né? Bem, aí vai ter essa época, e aí você vai voltar no capítulo 3, lá no Barão, né? O famoso Barão, que é o Perillo, né, Ambrósio, que agora tá pagando de barão, né? Então ele conseguiu né, subir socialmente e fica lá desfilando pelas ruas, tem uma vida social, né? Depois a gente vai ver a baronesa também, com a sua vida com os padres, né? Então mostra toda uma aliança ali, né? Entre esse baronato e os padres, né? Aí vai ter a cena, então, vai surgir o Hamleto Ferreira, que eles vão estar, né, no litoral, indo pro navio e tal, indo para as propriedades do barão. Aí vai aparecer lá um cônego, né, um monsenhor lá, e discutindo, né, falando e aí vai aparecer um cidadão conversando com ele, que aí é um mestiço, né? Aí quem é você, né? Quem é você? Me chama de monsenhor, né? Tipo assim, exigindo respeito, me chama de monsenhor. Mas esse mestiço que está lá guardando os livros do barão, né? Ou seja, guardando livro é tipo um advogado, assim, tipo um secretário, né? Assim, cuida dos negócios, cuida das contabilidades, né? E aí o Hamleto Ferreira, que é, assim, até que fala bem, né? Mas é um mestiço. Então quem é você? Ah, eu sou filho, né? De uma professora brasileira e de um marujo mercante, né? Um navio mercante inglês. Aí, que nome é esse Hamleto? Ah, isso é uma peça, uma tragédia inglesa, né? Que a gente sabe que é o Hamlet do Shakespeare, né? Então é interessante a pegadinha que ele faz aqui com o Shakespeare. O interessante desse Hamleto Ferreira, que vai surgir em outros momentos da história, né? Nós estamos aqui em 1827. O Hamleto Ferreira vai ser esse guarda-livre que depois vai começar a dar os golpes lá no barão, né? O barão vai ficar doente e aí o Hamleto vai começar a mudar as contabilidades, né? Vai começar a vender essas mercadorias por certos valores e tirar uma parte para ele, né? Então ele vai começar a extorquir o barão sem que ninguém perceba. E ao mesmo tempo ele vai construindo família, né? E vai ensinando a família, vai educando a família para que, ou seja, eles não sejam só mestiços, né? Porque ele não é um homem branco, também não é um homem negro, né? Então a categoria do mestiço é interessante, porque ele nem é um escravo, ou seja, ele não é negro, ele é filho de um europeu, assim, um marujo que passou no litoral, né? Fala que a mãe é professora, né? A gente não sabe, ele tá falando, né? E ele não é um branco também, né? Ele não é um branco, ele é um mestiço. Então ninguém reconhece ele como um branco. Mas também ele também não é um escravo, né? Então ele fica ali naquele meio termo, ele não é, né? Porque o Ambrósio, ele é um senhor de escravos, então ele é cercado de escravos, né? A baronesa é cercada de escravos. Então, assim, ele tem um menosprezo total, ele usa as escravas, né, sexualmente. Então, assim, a gente mostra como é que o português, né, como é que ele usava, né, explora os indígenas, usava os indígenas na guerra contra os holandeses, explorava sexualmente as escravas negras, né? Então, ou seja, a história que ele está contando aqui é bem assim, bem drástica, né? Então a gente tem uma história brasileira que a gente lê nos livros aí, mas só que aqui ele vai né? Ele vai assim nas feridas mesmo. Ele conta realmente o que aconteceu da exploração, né? Então aí essa geração de mais mestiços, né? Porque os brancos vão usando as escravas sexualmente, vai gerando mestiços, né? Seja, o nome do cara é de uma tragédia inglesa contando uma tragédia brasileira, né? É uma tragédia brasileira. E aí, depois vão ter um corte, vamos lá voltar um pouco, né? Em 1821, porque vai contar a história da Dadinha. A Dadinha está completando 100 anos, né? Já vai brevemente morrer. E ela nasceu em 1721 e ela fala assim, eu nasci na senzala da armação de Bom Jesus. Ela é filha de um negro brasileiro que é neta da Vu. Quem que é a Vu? A Vu é aquela filha da tribo lá do caboclo, né? Que ela se deitou lá com o prisioneiro holandês, que ela chama de alemão, né? Eles nem sabem mais que é holandês, é o alemão. E aí fala assim, é o tal de Zenick, né? Zenick que era aquele holandês lá que foi prisioneiro. Aí a filha do caboclo Capiroba deitou-se com ele e gerou um filho, né? Aí que esse baleeiro, o negro baleeiro, vai ser o pai da Dadinha. Então a Dadinha vai trazer o quê? Vai trazer toda a narrativa, né, da história africana, do sincretismo religioso. Então a Dadinha vai trazer toda essa questão da matriz africana. Lembra que eu falei da matriz africana? Ela vai contar como é que são aqueles povos, né? Os vários povos da África. Então na fala dela, ou seja, ela vai resumir 100 anos, né, de história do Brasil,
Você lembrar que ela nasceu em 1721, ou seja, século XVIII, e vai estar narrando a história ali nas vésperas da independência brasileira, né? Então, ela continua praticamente a narrativa do capítulo 2, né? Então, ela é uma inserção ali. E a dadinha é aquele relato oral, né? Ou seja, aquela passagem de conhecimento, né? De geração em geração, sem escrita, né? Porque os povos negros ali não tinham escrita, a maioria era analfabeto, exceção para o povo malê. O povo malê é aquele povo que veio da Nigéria, né? Do Níger, do Chad, que eles tinham cultura muçulmana. Então, eles aprendiam a ler e escrever para ler o Alcorão, né? Já falamos isso em outro vídeo. O povo malê era um povo africano alfabetizado, né? Agora, os outros escravos de Angola, de Gana, de Moçambique, né? Do sul, todos aqueles povos ali, eles eram só de cultura, sabedoria ancestral. O que é sabedoria ancestral? É um relatos de histórias, mitos que são passados de geração em geração por relatos, né? Ou seja, os velhos se reuniam com os jovens e passavam conhecimento. Ou seja, eles não tinham literatura, eles não tinham enciclopédia. Os velhos eram enciclopédia, né? Então, quando um velho vai morrer, ele vai transmitir o conhecimento para a próxima geração, né? Então, é um conhecimento basicamente assim, não letrado. Muito bem, então ela vai contar a história dos povos africanos, os sincretismos religiosos, ou seja, como os orixás, os santos, né? E os santos se sincretizaram, né? Então, ela vai falar das orações. E né, vários orixás, várias entidades africanas foram mimetizadas em santos brasileiros, né? Da cultura católica, etc. E aí, nessa fala dela, você vai ter ladainhas, enumerações, falar popular, poesia, trovas, né? Então todo um conhecimento popular. Aí depois vai continuar, em 27, a história do Barão. O Barão que vai mostrar que ele tem poder, né? Ele tem poder, ele é o senhor de terras, ele é o senhor de escravos, né? E ele se sente dono do mundo, né? Ele tá lá olhando, se sente dono do mundo. E aí ele mostra que ele usa sexualmente as escravas, né? Então ele já é casado, né? Já está formando a família dele aí. Tem a baronesa, vai contar a história da baronesa, a baronesa que tem lá cercado de padres, né? Então ela é bem religiosa. Então mostra, ou seja, mostra a religião, né? Aderida ali ao baronato mesmo, à classe dominante. E ao mesmo tempo mostra o barão é um cara completamente não cristão, né? Um cara completamente egoísta, né? Caricatura mesmo, assim, aquela caricatura do patrão mesmo que explora todo mundo, né? Totalmente sem piedade, não importa as famílias, usa os filhos dos outros, né? Assim, sexualmente. Então vai mostrar esse sincretismo. E aí quem que é a Vevé? Ele mostra aqui que ele vai atrás da Vevé. Quem que é a Vevé? A Vevé é uma neta da Dadinha, lá na página que a gente já viu, né? Que é a continuação do capítulo 2. Então as histórias vão se intercruzando, né? Você tem uma história que vai fazer uma referência a outra. Ele está contando várias histórias paralelas, mas elas vão se juntar. Ou seja, né? Você então tem aqui... aí ele volta à questão das alminhas lá na primeira parte do livro, né? As alminhas, então, que é da Alferes, que morreu lá na guerra, né? Ele morreu e aí ele vai ver, né? Ele morreu, ele vai ver agora a possibilidade de voltar. Será que ele vai voltar como um filho, né, do filho do Perilo, né, Ambrósio, né, pode ser, né, que ele volte como filho do Perilo Ambrósio, com essas escravas, né, porque ele vai ter várias filhos, né, bastardos, né, que ele não vai aceitar, né, imagina, um branco vai aceitar filho de negro, mas, no entanto, eles usam as negras, né, você vê que situação, né, então a condição da mulher é terrível, né, a condição da mulher é terrível. E aí, essas alminhas, né, inclusive esse Alferes que morreu na guerra, vai observar, ele morreu em 22, né? Então nós estamos em 27. Aí ele vai observar o Perilo Barão e vai parar aí a história, né? E aí depois no capítulo 4 vai seguir, né? Nós paramos aqui no capítulo 4. E aí a ênfase aqui, o interessante aqui é lembrar que tem essa história dos negros em paralelo e a história dos brancos em paralelo, né? Então nós vimos o Barão tem um guarda-livro chamado Amleto Ferreira, e esse Amleto Ferreira vai constituir família, né? E ele vai tentar fazer o embranquecimento. Como é que é o embranquecimento? Ele vai ter essa família mestiça, mas ele vai ensinar a cultura branca, né? Vai começar a falar francês, falar inglês, tal, né? Educar a família, vai falar que é branco, né? Vai começar a fazer documentos de branco e vai falsificar o passado, né? A gente viu um livro lá do Agualusa que o cara falsifica o passado, é justamente isso. A falsificação do passado, né? O cara recria o passado. Então, ao longo das gerações, ele vai pagar de europeu, né? Vai colocar o nome inglês, vai falar que é inglês. Então, essa é interessante. Guardem esse personagem, o Amleto Ferreira, que ele não é tão caricatural quanto o Perilo, que o Perilo é desprezível, né? Ou seja, ele não tem meio termo, é aquele cara desprezível, se odeia, né? Eu odiei. O personagem, o Perilo é desprezível, né? Assim, não vale um centavo, como se diz, né? Mas é o senhor de escravos, é o senhor de terras, né? É o barão.
Ah, quem sou eu? Eu sou o Barão, né? Eu cada carteirado, eu sou o Barão, né? Então fica aí a dica, vamos continuar então nos próximos episódios de Viva o Povo Brasileiro. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.